1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alcançando uma viva esperança. Depois eu vou orar para as crianças, pelas professoras, para depois a gente discorrer aquilo que Deus tem colocado no coração. Vamos só ler juntos. Quer dizer, acompanhe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança é uma coisa que a gente busca. Esperança é uma coisa que a gente necessita. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa frustrada. Uma pessoa que se sente fracassada, derrotada, porque ela não tem esperança. Só que o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos diz que podemos alcançar uma viva esperança. A gente vai entender no discorrer desse momento que estivemos aqui meditando, que a esperança precisa ser viva diante das circunstâncias, diante das situações que a gente enfrenta, que nós nos deparamos. Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele descreve homens que foram regenerados por Cristo, como os escolhidos de Deus, separados por Ele e separados para Ele. Quando nós temos um encontro com o Senhor, como Paulo teve, Paulo tinha um objetivo. Paulo era uma pessoa, o apóstolo Paulo, antes chamava Saulo, era uma pessoa determinada, uma pessoa com bastante arrojo na sua forma de agir, de reagir. Ele foi regenerado no caminho de Damasco, passou pelo processo de regeneração. O que é ser regenerado? É voltar a ser a pessoa que Deus estabeleceu, desejou para ele. A gente, no decorrer da vida, a gente se perde. A gente vem de uma característica de Adão, que por pouco tempo que ele conviveu no jardim do Éden, se perderam, a ponto deles serem expulsos do jardim do Éden, porque eles perderam o rumo. E o homem, diante desse pecado original de Adão e Eva, começou a andar o caminho meio sem sentido, longe de Deus, afastado de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e ficaram destituídos, distantes de Deus. E essa reaproximação se dá através de Jesus Cristo. Quando reconheço Jesus, quando reconheço o seu sacrifício crucial, quando reconheço que Ele veio por minha causa, por sua causa, quando eu aceito essa situação e eu creio que isto é por minha causa, tudo que Jesus fez, Ele fez por minha causa, por sua causa. E quando eu recebo isso, a Bíblia fala, através do apóstolo Pedro, que eu sou regenerado. Há um processo de regeneração. Ou seja, o projeto inicial, original de Deus, começou a acontecer dentro de mim. Porque Deus transforma o homem dentro dele. O processo de Deus de regeneração é interior. Quando ele fala que as coisas velhas já
passaram, tudo se fez novo, e que eu passo a ser um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, é interior, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu passo a ser, e eu devo ser aquilo que eu sou dentro, não porque os outros fazem ou fazer junto. Deus não gosta de Maria, vai com as outras. Fulano fez, vou fazer também. Eu tenho que saber quem eu sou. E esse processo de regeneração é buscando encontrar a sua própria identificação que Deus estabeleceu para cada um de nós. Isso é o processo de regeneração. Então Pedro disse que ele agradeceu: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós vamos perceber que essa vida que nós estamos vivendo a partir do nosso novo nascimento, não é uma vida fácil, é uma vida de fé, é uma vida de certeza, é uma vida sabendo para onde nós estamos indo, qual é a nossa eternidade, o que vai acontecer depois da morte. Isso é uma esperança viva, mas para que essa esperança viva eu possa me estabelecer a minha firmeza nos meus passos, eu preciso saber o que acontece com aquele que tem uma esperança viva. A gente acha que aceitou Jesus, fica feliz, tudo vai dar tudo certo, não vai ter mais problemas, os problemas que tem vão ser resolvidos, tudo vai acontecer de uma forma assim, sobrenatural, fantástica. Meu Deus, que eu aceitei Jesus, agora a minha vida mudou. A vida mudou dentro, fora vai depender de muita coisa. Pedro afirma que os homens regenerados, eles se tornaram novas pessoas por intermédio do sangue de Jesus Cristo e preenchido com uma esperança viva, nova vida. O sangue de Cristo, quando Ele nos purificou, para termos uma nova vida, isso nos dá um novo sentido. Pedro ressaltou que os regenerados são para este tempo e para os tempos futuros. Ele não falou só para esse tempo. Primeiro, no versículo 4, logo seguinte, diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. O que é isso? Não perde o frescor. Reservada nos céus para vós outros. Então a minha esperança é que tudo que eu vivo aqui é só aqui, porque a minha certeza que eu tenho aqui é que aquilo que eu passo, que eu enfrento, que eu sofro aqui, é só aqui, porque do outro lado, na eternidade, não vai ter nada disso. Por isso nós temos essa esperança, por isso que ela é viva. Não, eu posso até perder a minha vida, mas eu sei que a minha eternidade não vai ter nada disso. Esperança viva. A mensagem de Pedro, ela é um bálsamo para aqueles que não se deixam levar por uma utopia ou por um ufanismo evangélico, que afirmam que por sermos cristãos nossa vida não será atingida por fortes tempestades. É uma utopia. Prova dessa utopia, essa pandemia. Por que muitos crentes foram atingidos? É utopia. Não, comigo não tem esse negócio não. Isso é utopia. Nós estamos nessa terra, nós estamos nesse mundo, a gente está exposto a tudo. Ao contrário disso, Pedro apresenta a realidade da vida de um discípulo de Cristo, e ele não escondeu o fato de que o sofrimento é um dos componentes dessa caminhada.
A respeito desse tema, podemos dizer que o sofrimento é o sofrimento que é exclusividade para o lado de cada eternidade. Lado de cada eternidade, o sofrimento faz parte. O sofrimento prepara. O sofrimento ensina. O sofrimento nos aproxima. No sofrimento a gente reconhece, preciso tomar atitude, é no sofrimento. Se a pessoa estiver vivendo uma vida cheia de regalias, parece que não precisa de nada, ele não se aproxima de Deus, ele não está preocupado com nada, porque ele está vivendo um momento tão gostoso, tão tranquilo, que ele não aprende nada. O ego dele é alimentado, o orgulho, ele começa a ficar orgulhoso, arrogante, prepotente, porque não, é do jeito que eu quero. Versículo 6, Pedro, ele escreveu, disse: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas por que as provações? Para eu não me apegar nesse mundo. Quando eu não tenho provação, quando não tenho luta, quando não tenho problema, eu me apego. Eu não posso me apegar às coisas desse mundo, os cuidados dessa vida. Eu preciso me apegar em Deus, e às vezes eu só vou me apegar em Deus quando eu sou contristado, quando eu sofro dificuldade, sofro os problemas, sofro as tempestades, e aí eu tenho que me apegar em alguma coisa. Só que Jesus é o nosso porto seguro. Aleluia. Saiba que o sofrimento não é maior do que a exultação. Pela grande verdade que nos diz que pertencemos ao Senhor Jesus, a regeneração produz em nós uma esperança viva, uma convicção que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Contudo, tentativas existirão para nos convencer o contrário. Quais tentativas? Lutas, dores, perdas, provações, privações, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, angústias, enfermidade, poderão produzir sofrimento. O sofrimento só poderá ser experimentado, enfrentado nesta vida, porque na vida futura o sofrimento não terá lugar. Essa é a esperança que eu preciso nutrir. Estou passando por dificuldade, mas eu sei que essa dificuldade é só aqui. Ela não será lá. Qual é o seu tempo de vida? A minha mãe está com 93, mas poucos chegam a 93. Fiquei sabendo de uma pessoa que o marido estava com câncer, morreu de manhã, e a mulher morreu de noite. Foram enterrados juntos. Ninguém sabe o tempo que a gente fica aqui, mas esse tempo eu preciso construir a minha convicção de que o meu tempo eterno não é aqui. Mas tem muita gente que vive aqui como se fosse eterno. Mas aqui não tem eternidade, aqui é temporário. Tudo de pior que o cristão pode experimentar está do lado de cá da eternidade. Aqui é do lado de cá da eternidade. Tudo de melhor que uma pessoa que não tem Jesus, ele pode experimentar, está do lado de cá também da eternidade.
tudo de pior que o cristão pode viver está do lado de cá da eternidade. Tudo de melhor que aquele que não tem Jesus, ele pode experimentar, está do lado de cá também. Porque o lado de lá é diferente para o cristão e não o cristão. Para o cristão é temporário. A eternidade é sem dor, sem doença, sem nada, sem problema, sem nada. Aqui sem Jesus é tudo bom, vai tudo dar certo, mas depois do outro lado, sofrimento eterno. E essa escolha quem faz sou eu, quem faz é você. O que você prefere viver desse lado de cá? Provação, enfrentar lutas, saber que você nunca está sozinho e saber que passando esse tempo, a eternidade é uma eternidade maravilhosa? Ou você quer viver aqui tranquilo, sem problemas, sem Jesus, sem nada? Não, está tudo bom, não preciso disso. Mas quando a sua vida passar, o outro lado, como é que vai ser? É bom a gente pensar nisso. O sofrimento é útil para o nosso treinamento. Eu tenho aqui 2 textos que eu gostaria de só agregar aqui. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, versículo 8. Veja o que ele disse: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me Deus, e disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, provação é treinamento para fortalecimento. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, capacidade de suportar. Versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso se chama o que, em outras palavras, que aquilo que Pedro disse: esperança viva. Ninguém entende, mas a sua esperança é viva. Você suporta, não tirando o sorriso dos seus lábios, não tirando a certeza do seu coração, porque a nossa esperança viva, porque a nossa vida é temporária aqui, mas a eternidade está registrada, está declarada, definida pelo Senhor para os seus. E olha só o que ele diz depois. Aí Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, 12 e 13 assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Ele aprendeu como? Sofrendo. Tem gente que para estudar ele acha que não, é muito sofrimento ficar 5 horas, agora é horário integral, 7 horas na escola. É muito sofrimento. Mas se você não passar por esse sofrimento, você não aprende. O sofrimento produz aprendizado. Eu preciso aprender. Se eu quero aprender, não é ficando. Não, estou aprendendo. Aprendendo como? Como é que você aprende? Você tem que sofrer. Acordar cedo, para a escola, ficar até 2 horas, 3 horas da tarde. Estou aguentando mais. Vou aguentar não. Calma, você está aprendendo. O sofrimento produz aprendizado. E diz assim, olha só o que ele diz: não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. E quantos não se contentam? Ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Sei estar abatido, ele está assim: não, aprendi, Deus está comigo. Não, no momento certo vai mudar essa história.
Sei ter abundância. Não, eu só sei que Deus está me abençoando, mas eu não vou abrir mão dele. Em todas as coisas estou instruído, tendo a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para isso ele tem que aprender. E tem gente que declara isso aí, posso todas as coisas, mas não aprende nada, não sabe nada da vida. Qualquer coisinha, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo. Você está aprendendo o quê? Como é que você pode? Você não está aguentando nada? Você precisa aguentar, porque Deus está com você, Ele é presente na sua vida, Ele vai te ajudar, Ele está te treinando para te aperfeiçoar, para você desapegar. A gente tem facilidade de apegar as coisas, sejam boas e sejam ruins, mas Deus nos faz, através das provações, nos desapegarmos a essas coisas que estão temporariamente junto comigo, para me apegar àquele que é eterno, porque eu também vou para a eternidade, viver a eternidade com Ele. Eu preciso ter esse entendimento. Olha só o que Pedro declarou. Versículo 7, 8, 9, mesmo capítulo 1. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu gostaria que você se dirigisse a uma pessoa e diz assim: a sua fé, ela vale mais do que o ouro. Ela vale mais do que o ouro. O sofrimento, o exemplo está Pedro, Paulo, pode aprimorar nossa visão espiritual. O sofrimento pode gerar em nós tenacidade, tonificar nossa fé. O sofrimento pode turbinar nossa expectativa com relação a uma ação poderosa de Deus na nossa vida. O sofrimento pode nos aproximar mais do nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento representa para o cristão uma academia para a qual possamos nos exercitar enquanto caminhamos em direção à cidade santa. Em tempos de adversidades, o sofrimento pode surgir com força. Nossa reação definirá se está havendo aprendizado ou somente perdas. As Escrituras nos ensinam que o Senhor não se afasta nesses momentos. Ele pode se calar, mas não se distanciar. Às vezes você sente no momento mais difícil da sua vida, parece que você sente o silêncio de Deus, mas saiba, quem está perto, ele pode falar, mas mesmo silencioso, na posição silenciosa, ele está perto de você. Saiba, Deus nunca se afasta de você. Ele pode não estar falando nada, mas você vai sentir a presença dele, porque ele está perto de você de uma forma silenciosa, porque enquanto você não aprender a depender, ele vai ficar calado. Ele não está te treinando para aqui não, gente. Ele não está te treinando você aqui para aqui não. Ele está te treinando você ficar totalmente desapegado. O que Paulo disse no final da sua carreira? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele desapegou. Ele disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Ele desapegou. Ei, você não é o LX, mas desapega.
Fala para o seu irmão, para a sua irmã, desapega. A eternidade não é aqui. A eternidade não é aqui. A gente fica pegado a tanta besteira, tanta bobagem, tanta coisa sem sentido. A nossa eternidade não é aqui. Ela começa aqui, mas ela não é aqui. Ela não é aqui. O certo é que lições preciosas estarão à nossa disposição quando passarmos por situações desconfortantes e dolorosas. Quando nós estivermos passando por essas situações que causam dor na alma, certamente poderemos olhar para o Senhor através da sua palavra. Quando nós confiamos na palavra de Deus, com certeza nós nos sentiremos capacitados de enfrentar as circunstâncias adversas com a perseverança e com firmeza. Sabe por que a gente hesita muito, oscila muito? Por falta de confiar, por falta de conhecer, por falta de entender as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela não mente, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus pode passar o céu e a terra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. Ou seja, ela é verdadeira, e tudo que ela disse que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, saiba, permanece viva. A esperança que Deus deu para Jó é a esperança que você pode viver. A esperança que Deus deu para o próprio Jesus Cristo é a esperança que você e eu podemos viver, porque a palavra de Deus permanece. Por isso essa esperança é viva, porque ela permanece. Ela não altera com as circunstâncias, ela não se altera por causa da evolução, ela é a mesma. Quando permitimos ser capacitados pelo poder regenerador do Senhor, isso significa que estamos enxergando a oportunidade de sermos treinados mediante o sofrimento. O sofrimento, ele é superado pela esperança em Cristo Jesus. Versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 1 mesmo, diz assim: por isso, ele escreveu na sua epístola: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, sobriedade, moderação, sem desespero, gente. Quantas coisas você quebrou na sua casa por desespero? Quantas coisas você inutilizou por causa do seu desespero? A Bíblia, ele diz assim, através de Pedro: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperança. Viva uma vida de esperança. Pedro nos ensina que em tempos nos quais o sofrimento desponta, devemos esperar inteiramente na graça do Senhor, na graça de Deus. Sabe que ninguém manipula a graça de Deus. Deus não se impressiona com nada. Deus sonda o coração, esquadrinhozinhos, para dar segundo o que está no coração do homem. Todos nós podemos e devemos nos apegar a Deus e esperar pela manifestação da graça de Deus em nosso coração. Clame a Deus, para que você sinta a superabundante graça de Deus revestir você da esperança viva.
saiba também que não se trata de uma esperança passiva, preguiçosa e relaxada. Somos ensinados pela palavra de Deus acerca de uma esperança ativa, que trabalha enquanto espera, que age em obediência aos comandos do céu. Pedro disse no versículo 12, 13, 14: por isso, disse ele, escreveu: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai na graça que vos está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A esperança pela qual, pela graça de Deus, revelada em Cristo, que essa esperança, ela nos eleva os nossos olhos a Ele. Aprenda que Ele é santo, puro. Certamente, isso pode nos deixar estarrecidos, apesar da grandeza de Deus, apesar da pureza de Deus, apesar da santidade de Deus. Ele nos ama, Ele nos quer pertinho dEle. Você não vai ter esperança por um Deus que não muda, que é Criador, que é Senhor, que é o dono de tudo. Ele está aguardando você e a mim para estar junto com Ele lá na eternidade. Essa esperança, ela não pode ser abortada no meu coração. Quem? Você vê aí, uma pessoa tem um pouquinho de dinheiro, tem um pouquinho de ostentação, ele te olha por cima, ele te despreza, ele te ignora por causa daquilo que ele tem. Deus tem tudo e Ele te ama, Ele te perdoa, Ele quer você perto dEle. É bem diferente. Aleluia. Deus, Ele é poderoso, gente. E eu vou deixar essa esperança sair do meu coração? Eu vou deixar nada. Eu não posso trocar isso por nada. Nada pode me separar do amor de Cristo. Essas coisas que eu vivo, passageiro. Pastor, o vosso pastor, nosso pastor, ele sempre diz aquela palavra: o caixão não tem gaveta. E a gente trabalha aqui, vive aqui como se fosse levar um pouco lá no caixão. Não é nada. Mas você pode levar alguma coisa com você. Sua esperança, seu amor, sua graça, o seu legado que você deixou. Se carrega e você apresenta para Deus. Disse: servo bom e fiel. Por quê? Por aquilo que está no coração. Levou. Agora essas coisas aí, isso tudo perece. A traça corrói, tudo destrói, tudo fica. E a gente se apega a isso e abre mão do que é eterno, daquilo que eu posso levar. Apegue-se o que você pode levar. O que você não pode levar, só administra, mas não se apegue. Eu preciso levar só o que vai caber dentro do caixão. Eu disse aqui que o cemitério é o lugar mais rico que a gente tem na terra. Por quê? Ali é sepultado pessoas que sonharam em abrir uma empresa, não teve coragem, morreu. O sonho foi enterrado. Pessoas que sonharam a construir uma casa, comprar um terreno, a estudar, se formar, a trabalhar, morreu, foi sepultado da terra.
a terra é a terra mais rica desse mundo, é o cemitério. Sonhos que foram enterrados, porque as pessoas às vezes elas não têm coragem, ela tem medo, não tem fé, não acreditam. Tem gente, eu vou fechar isso aqui, né? Porque são 8h30, eu gosto de falar, gente. Eu preciso saber o seguinte: a fé, ela precisa ser dupla. Na mesma proporção que você acredita em Deus, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, pouco vai adiantar você acreditar em Deus. E aí, Deus é bom? Não, Deus é bom, sei. E aí, você vai fazer? Não, eu não tenho. Quem sou eu? Não acredito em você. Você tem que acreditar. Quando Paulo diz tudo posso, porque ele aprendeu, ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é e acreditar em quem você é, para que quando você pedir ajuda para Deus, Deus vai te ajudar, porque Ele sabe quem você é e você sabe quem Ele é. Se você só souber quem Ele é e você não sabe quem você é, você vai ficar sempre sozinho, porque você não acredita. Você vai pedir o quê se você não acredita em você mesmo? Você vai acreditar nele, para que vai servir para você? Você tem que acreditar em você. Estou fechando. O que é o sofrimento diante do Criador? O que é o sofrimento diante do Criador, Deus que sara, que cura, que liberta, que protege, que cuida, que suporta, que supre, que ensina, que salva? O que é o sofrimento? Observe o que Paulo diz sobre a esperança viva. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A história do homem chamado Jesus de Nazaré não terminou com um funeral por causa do sofrimento. Jesus, mas com a celebração de uma ressurreição jubilosa, seguido pela sua ascensão ao céu. Os discípulos não ficaram com a cabeça baixa procurando uma sepultura no chão, mas os discípulos ficaram com os olhos erguidos aos céus, contemplando a vitória do Rei exaltado. E eles ouviram a voz: este que vocês estão vendo subir, ele voltará. Aleluia. Ele vai voltar. Vai voltar, mano. Ah, mas ele pode esperar um cadinho, né? Não sei. Eu não sei se a sua importância vai ser importante para ele. Ah, eu preciso acabar minha faculdade. Ela vai servir para quê? Mas se Deus te chamar para lá, Ele não vai separar você pela faculdade que você fez. Ele vai condecorar você por tudo quem você foi aqui na terra, com ou sem faculdade, com ou sem instrução. Ele vai te condecorar quem você é. O Evangelho não trata de esqueleto e nem de exumação de cadáver. O Evangelho não fala de um defunto nem de um mortalha. O Evangelho fala da vida que triunfa sobre a morte. O texto de João
na visão dele, Apocalipse 1, 17, 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não abra mão da sua esperança, porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. A morte não pôde suportá-lo, não pôde aguentá-lo. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele ressaltou dizendo: e tenho a chave da morte e do inferno. Saiba que ele tem a chave, mas ele não quer abrir para você. Só se você não quiser ir com ele, se você não aceitá-lo como seu salvador, porque a chave está com ele. A chave não está com o diabo, não, está com ele. Da chave da morte e do inferno. E quando eu não entrego a minha vida, não o aceito, ele vai usar a chave da morte. A sua morte agora é eterna, e vai abrir a porta do inferno ainda. Que coisa! Diz, passa, entra, desce. Ei, sem desculpa. Você que vive de desculpas, Deus não aceita as suas desculpas. Deus aceita a sua decisão. Aceita quem você é. Quem dá desculpa é porque não sabe quem é, e começa a dar desculpa. Disseram para Jesus naquela parábola lá de Mateus 25: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz isso. Fez? Não sei disso não. Quem é você? Não te conheço. Eu não te conheço. Saiba, fique em pé e fala assim: olha, a chave está com ele. Fala aí, fala para o Senhor: a chave está com ele. Vamos ficar em pé, gente, vamos ficar em pé aí. A chave está com ele. Ele foi morto, está vivo pelo século do século, e ele deixou bem destacado para João: e as chaves da morte e do inferno estão comigo. Salvação está ao seu alcance, está ao meu alcance, como também o inferno e a condenação. Ah, mas como é que pode? Depende da sua decisão. Se você quiser, ele mantém a porta fechada. A morte eterna, essa morte que ele fala, é a segunda, não é a primeira. É a segunda morte, que é longe de Deus para toda a eternidade. Mas todos que estão aqui podem não desfrutar da segunda morte, porque a segunda morte é porque ele não vai ter mais vida. A morte, separação, vai sofrer, mas sem ter a vida de Deus na sua vida.